Bom dia, pessoal. Nós fizemos aí uma atividade, né, sobre fração e acho que a gente não alcançou aí o resultado esperado, tá? Então vou fazer esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas, né, para ver se a gente consegue entender o que é fração. Eu também vou me policiar para falar bem devagar, para a gente não poder perder as explicações aí importantes, não é? Então, quando a gente pergunta, né, o que é fração? Fração é parte de algo, parte de alguma coisa, não é? Parte de um inteiro, né? Então, quando eu digo fração, eu estou dizendo que é o pedaço de alguma coisa, um pedacinho, né, de alguma coisa. Se a gente fala da pizza, por exemplo, se a gente pegar o pedaço de uma pizza, a gente está pegando uma fração da pizza. Se a gente falar da barra de chocolate e pegar um pedacinho da barra de chocolate, a gente está falando da fração que a gente pegou dessa barra, uma parte que a gente pegou dela. Se a gente fala do litro de refrigerante, a gente vai lá e bebe um copo, então a gente bebeu uma fração desse litro de refrigerante. A farinha de trigo, a gente tem lá um pacote, né, de farinha de trigo e a gente foi lá e pegou uma xícara de farinha de trigo para fazer uma receita aí de um bolo, de qualquer outra coisa. Então a gente pegou essa xícara que a gente pegou desse inteiro aqui, né, que é a farinha de trigo, é a fração, né? Nós tiramos uma fração de toda a farinha de trigo que a gente tinha, não é? Vou colocar aqui 9 figurinhas, né? Então, figurinhas, você tem lá 9 figurinhas. Isso aqui é um inteiro. Então, cada figurinha é uma fração do total de figurinhas que você tem. A fração é uma parte, não é? Do que você tem de figurinhas, tá certo? A mesma coisa na parte de bonecas. Se você tem 10 bonecas, essas suas 10 bonecas é o inteiro, né? É o inteiro, é tudo que você tem das bonecas. Você tem 10 bonecas. Então, o seu inteiro, quanto que é? 10 bonecas. Se você fornecer duas bonecas para sua prima, se você der duas bonecas para sua prima, então você deu uma fração do total de bonecas que você tinha, não é? Ó que legal aqui, ó, R$ 1.000. Já pensou que bom você ter R$ 1.000 na mão para gastar? Então, se você gastar uma parte desses R$ 1.000, você está gastando uma fração. A fração é um pouco desse dinheiro. Vamos supor que você gastou R$ 200. Então, R$ 200 é a fração desses R$ 1.000. É um pedaço, é um pouco desses R$ 1.000. Tá certo? E como é que a gente faz? Talvez, deixa eu explicar novamente que talvez não tenha ficado entendido, né? O que é um inteiro? Um inteiro é o que a gente tem. Tem uma pizza, então essa pizza é o inteiro. A barra de chocolate inteira, ela é um inteiro. O litro de refrigerante, ele é o inteiro, não é? O pacote de farinha de trigo, ele é o inteiro, né? É alguma coisa. As 9 figurinhas são inteiro, o 10 bonecas, né, que é o que você tem, é o conjunto. Você tem lá as 10 bonecas, então o seu inteiro é 10 bonecas. Os R$ 1.000 que você ganhou lá do seu pai, da sua mãe, né? Ou ganhou aí na Mega Sena, lá um prêmiozinho que você tirou lá um pouquinho, R$ 1.000. Esses R$ 1.000 é a parte inteira, é tudo que você tem, tá bom? E como que a gente representa uma fração? A fração, eu coloquei aqui, ó, a letra A e a letra B. Porque normalmente a fração ela é vista desse jeito aqui, ó. Esse número A tá querendo dizer que esse A pode ser qualquer número, tudo bem?
esse b aqui é um outro número. Então, quer dizer, são dois números. Essa barrinha aqui, ó, é uma divisão, tá? Então, a fração, ela é uma divisão. Você está dividindo alguma coisa em partes iguais e está fracionando alguma coisa em partes iguais. Então, a fração, o que, que é? É isso aqui, ó. Dois números, um em cima e outro embaixo. Quem é esse cara que está aqui embaixo? É o denominador. Ele está dizendo em quantas partes, né, o número de partes em que um inteiro foi dividido. Então, se você tem alguma coisa e você vai dividir isso, você dividiu ele em quantas partes iguais? Então, esse é o número que vai aqui embaixo. O número de cima chama numerador. Ele está querendo dizer o quê? Que são as partes que você usou, as partes que você comeu, as partes que você bebeu, as partes que você perdeu, não é? Então, a fração é isso aqui, ó, numerador, o que você usou, denominador, quantas partes você dividiu o inteiro. Um exemplo disso, né? Você tem um inteiro, você tem alguma coisa. Por exemplo, você tem uma barra de chocolate. Nessa barra de chocolate, você vai dividir ela em quantas partes? 4 partes. Então, a sua fração, como é que vai ficar? Vai ser a divisão. Esse traço aqui quer dizer divisão. Então, a parte de baixo da fração está falando, ó, em quantas partes você dividiu o inteiro aqui, que é a barra de chocolate? 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, 4 partes iguais. Aí você vai e come uma parte dessa barra, não é? Então, quantas partes você usou? Uma parte. Tudo bem? Se você comeu 2 partes, como é que você vai representar essa fração? Se você comeu 2 partes das 4 que você tinha. Tá certo? Então é assim. A parte de baixo, denominador. Parte de cima, numerador. Para que serve o numerador? Tá falando assim, ó, você comeu 2 partes, tá? A parte de baixo, denominador, tá falando assim, ó, você dividiu alguma coisa, aquilo que você tem, em 4 partes iguais, tá certo? Vamos voltar lá para cima, que é na pizza, né? O que é um inteiro? Lembra que eu falei que a pizza é um inteiro, tudo bem? Normalmente a pizza que vem lá da pizzaria, ele já não vem dividido em 8 partes. Então eu vou fazer minha fração aqui, ó. O que foi dividido? O que foi dividido? Olha o tracinho aqui da divisão. Esse aqui é o símbolo da divisão na fração. Dividiu alguma coisa por alguma coisa. Então, essa pizza ela veio dividida em quantas partes? Quantas partes? 8 partes. Então, eu vou dividir ela em 8 partes iguais. Que é a pizza, quando vem lá da pizzaria, os caras já cortam ela em pedaços, né? Corta em 8 pedaços. Aí você foi muito guloso, não esperou ninguém, foi lá, né? E comeu 3 pedaços de pizza. Você comeu 3 pedaços de pizza. Então, aqui em cima, a parte de cima da fração está dizendo que você comeu 3 partes da pizza. Então, essa fração aqui é a fração que corresponde ao pedaço da pizza que você comeu, não é? Você comeu tudo isso aqui, ó, como você é guloso. 3 partes da pizza você comeu. 3 das 8 partes que tinham dividido. Entendeu? Beleza. Vamos passar de novo para a barra de chocolate. A barra de chocolate eu vou dividir ela em partes iguais. Então, olha o sinal da divisão aqui, que é a fração. A fração vai ficar aqui, ó, um número em cima e um número embaixo. Em cima o numerador, embaixo o denominador. Eu tenho, vamos dizer assim, 8 colegas, contando, tem eu e mais 7, né? Então eu vou dividir essa barra de chocolate em 8 partes. Vai dar uma parte para cada um, não é isso? Uma parte para cada um. Então, quantas partes eu dividi
o chocolate em 8 partes. Quantas partes vai dar para cada um? Uma parte. Se tem 8 colegas e cada um vai comer uma parte, então uma parte vai ser comida para cada um. Essa é a fração do chocolate que vai para cada um dos colegas. Uma parte das 8 que eu dividi. Tudo bem? O litro de refrigerante. Você também, muito guloso, que você foi lá comer as 3 pizzas, né? Os 3 pedaços de pizza. Você foi lá e tomou metade do refrigerante, vamos dizer assim. Então, se você tem 1 litro, né, desse refrigerante e você tomou metade dele, você não vai dividir em 2 partes iguais? A sua fração, como é que vai ser? Dividido. O que você dividiu alguma coisa? Dividiu em quantas partes? 2 partes iguais. Quantas partes você bebeu? Você foi muito guloso, como as 3 vezes, você bebeu meio litro, né? Metade do litro. Então, metade do litro é uma parte de 2 que você dividiu. Tá certo? Lembra da farinha que eu falei que você pegou uma xícara de farinha? Vamos supor que você tenha um todo, que é um pacote, não é? E você vai dividir esse pacote em quantas partes? Em 4 partes iguais. Porque você vai fazer 4 receitas, então você vai precisar de uma parte dessa de farinha para fazer as 4 receitas. Então, se você vai dividir aqui a farinha em 4, ou está lá na receita assim, você vai precisar de 1/4 de farinha. Então, 1/4 de farinha que está na receita, você tem uma quantia de farinha. Essa quantia você vai dividir em quantas partes? Em 4 partes, porque a parte de baixo, que é o denominador, está dizendo para você que você dividiu em 4 partes iguais esse punhado de farinha que você tem. Tá certo? E aqui a parte de cima, que é o numerador, ele está falando, olha, você vai usar dessa farinha uma parte. Então, quanto dessa farinha toda você vai usar? Você vai usar 1/4. Você vai usar uma parte das 4 que você dividiu. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Você tem 9 figurinhas, né? Então, essas 9 figurinhas faz parte do inteiro. É tudo que você tem de figurinhas, são 9 figurinhas, né? Então, esse todo aqui que você tem, essa parte de um todo, né? São as 9 figurinhas. Aí você foi lá com seu amigo, o seu vizinho, ou seu colega aí que está na classe com você, na hora do intervalo, vocês ficaram batendo figurinha lá e você vai perder uma fração dessas figurinhas. Então, qual foi a fração que você perdeu? Se você estava fazendo a fração aqui é uma divisão, então não esqueça do traço, que o traço está dizendo que é alguma coisa que você dividiu. O seu inteiro eram de quantas figurinhas? De 9 figurinhas. Tudo bem? Aí você foi lá na hora do recreio e perdeu 3 figurinhas para o seu colega de classe. Aí, ó. Tem um sabichão que foi lá, jogou, bateu figurinha com você e ele ganhou 3 figurinhas suas. Então, qual é a parte de cima que é o numerador? É o 3, que é a parte, o numerador está falando assim, olha, você perdeu 3 figurinhas. Então, qual é a fração que você perdeu das figurinhas que você tinha? 3 nonos. Quer dizer, você perdeu 3 figurinhas das 9 que você tinha. Então, essa aqui é a fração. Essa fração é um número, tá? Essa fração é uma divisão, tá bom? 10 bonecas para as meninas. 10 bonecas. As meninas aí, tem uma menina que tem aí, uma de vocês, tem 10 bonecas. Aí você resolveu dar 2 bonecas para sua prima. Então, qual foi a fração que corresponde
qual é essa fração aqui que corresponde ao que você tinha. Então você vai fazer a fração, lembra sempre da divisão, que você dividiu alguma coisa, né? O que você dividiu? Você dividiu suas 10 bonecas. Quantas bonecas você deu? 2, não é? Então essa aqui é a fração da quantia de bonecas que você tinha, que você deu. Você deu 2 bonecas das 10 que você tinha, você ficou com 8. Então a fração que você deu, né, são 2 décimos. 2 de 10 bonecas que você deu. Agora a parte mais legal, né, que é a parte do dinheiro. Você tem o dinheiro aí para gastar, né? R$ 1.000. Já pensou que beleza, que maravilha, gastar R$ 1.000? Mas você, como é um cara muito bonzinho, você tem um irmão, não é? Ou melhor, você tem mais 3 irmãos, não é? Então você, muito bonzinho, vai querer dividir esses R$ 1.000 com os seus irmãos. Então, em quantas partes você vai dividir o inteiro, que é os R$ 1.000 que você tem? Você vai dividir, olha ele aqui, ó, o sinal da fração, né? Você vai dividir em 4 partes iguais, né? Porque é você mais os seus 3 irmãos, né? Então, se você vai dividir ele em 4 partes iguais, 4 partes iguais, são 4 irmãos. Então isso quer dizer que cada irmão vai ficar com uma parte. Então a sua parte vai ser 1/4. A do seu outro irmão vai ser 1/4. A do outro irmão 1/4. Cada um vai ter 1/4, né? Porque você dividiu em 4, então cada um vai ter direito a uma parte. A fração que corresponde à divisão é 1/4. Uma parte das 4 que você dividiu, não é? Agora eu pergunto para vocês, quanto corresponde 1/4 de R$ 1.000? Então, aí nós fazemos ao contrário. Você não tem R$ 1.000? Então você tem R$ 1.000, tá certo? Em quantas partes você dividiu os R$ 1.000? Dividiu em 4 partes. Vamos saber quanto vale cada parte dessa? É só você fazer a conta de divisão. O 1 não dá para dividir por 4, então você vai precisar do carinha aqui do lado, vai ficar 10. Agora você consegue dividir 10 para 4. Então, quantas vezes você vai ter que multiplicar o 4 para chegar no 10 ou próximo ao 10? Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 12 já passa, então não pode. Então, é 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8 vai sobrar 2. O 2 eu não consigo dividir com o 4, eu vou abaixar um zero aqui, ó. Baixei um zero. Agora eu consigo fazer a divisão. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Sobrou um zero aqui, não é? Sobrou esse zero aqui, você vem e acrescenta ele aqui. Então, quanto vale cada parte dessa? R$ 250. Então, cada irmão ficou com R$ 250. Tá certo? Se você não entendeu, a gente vai procurar e tirar as dúvidas, tá certo? Eu espero que essa explicação aqui tenha resolvido parte, mas mesmo assim, se você não entendeu, você, por favor, pergunte, né? Se você tem alguma dúvida. Eu vou fazer uma outra atividade, né? Também valendo nota, naquele mesmo esquema, para você escolher as alternativas. Mas assista esse vídeo novamente, preste atenção, tente entender, tente visualizar, tente imaginar a situação que eu estou expondo aqui para vocês tentarem assimilar aí o conceito de fração. Fração, o que é? Parte de alguma coisa, é um pedacinho de alguma coisa, né? É parte de um inteiro. Você tem alguma coisa, por exemplo, essa coisa aí é uma barra de chocolate. Você
vai dar uma fração dela para alguém, não é? Então você tem lá, você vai dividir esse chocolate em partes iguais. As partes que você usar ou que você comer vai ser a fração, vai ser o pedaço desse inteiro que você tem, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.